Shalom, shalom, colegas de estudo. Aqui é o Ben Tzia, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E falando de Parashat HaShavua, nós estamos então na Parashat Bamidbar. E a Parashat Bamidbar tem muitos temas relacionados a sacerdócio, função dos levitas e Kohanim, o papel deles na cultura israelita. E nós já publicamos em texto lá no nosso espaço no Facebook algumas considerações a respeito, por exemplo, da origem dos levitas. Só que nessa oportunidade nós faremos algo a mais. Nós vamos falar de um questionamento que é subjacente na Parashá, mas que não vejo muitas pessoas se questionando sobre isso. A questão do motivo pelo qual não há sacerdotisas israelitas. Por que é que na cultura israelita o sacerdócio é uma coisa essencialmente masculina? E abordar isso é feito de muitos caminhos, né? Quer dizer, existem muitas formas de você falar isso. Você pode, inclusive, não falar nada. Simplesmente dizer, é porque eles eram chauvinistas. Pronto. Mas, para fazermos um estudo a respeito, nós precisamos de uma obra. E então, neste comentário, a obra que vai nos guiar é a da professora e doutora Ada Tagar Cohen. Ela é professora de Bíblia Hebraica e Antigo Oriente Próximo, parte do programa de estudos judaicos de uma universidade japonesa chamada Doshisha, que fica em Kyoto, no Japão. E ela é autora, dentre as suas obras acadêmicas, desse livro chamado Hittite Priesthood, Sacerdócio hitita. Então, para iniciarmos, nós vamos começar pensando no papel da mulher, na presença da mulher na antiga sociedade israelita. Ou seja, a posição da mulher naquele tipo de sociedade. E para isso nós precisamos de mais um livro, de mais uma pesquisadora, desta vez a doutora Tikva Frymer-Kensky. Ela é autora de um livro chamado Reading the Woman of the Bible, Lendo a Mulher da Bíblia. Nesta obra, ela revisou o status das mulheres nas histórias bíblicas todas. E ela usa muito o termo sociedade patriarcal para explicar o lugar social e, portanto, o status das mulheres como subordinadas a uma dominação masculina. Essa é a conclusão básica dela na obra. Uma conclusão, claro, esperada, né? Quer dizer, uma introdução, inclusive, a isso, você aprende de uma outra pesquisadora chamada Susanna Ackerman, que escreveu um livro chamado Woman in Ancient Israel and the Hebrew Bible, né? Mulher no Israel Antigo e na Bíblia Hebraica, tal. Publicado pela Oxford Research e tal. Ao lado dela, a própria Frymer-Kensky, que sugere uma abordagem das histórias das mulheres, dividindo as histórias em 4 categorias, né? Como vítimas, como vitoriosas, como virgens, no caso desposadas, e como vozes, no caso vozes do divino. E há uma outra pesquisa chamada Archaeology, a Window to the Lives of Israelite Women in the Torah, obra de Carol Myers, que também segue na mesma linha de raciocínio, digamos assim. Então nós vamos olhar para as evidências arqueológicas disso, orientados por estes pesquisadores prévios, né? E, bom, fora esta obra da Carol Myers, nós tivemos vários pesquisadores e pesquisadoras que contestaram esta abordagem da Tikva Frymer-Kensky.
Baseado em quê? Baseado em achados arqueológicos que mostraram um pouco, inclusive, da vida em áreas rurais do Antigo Oriente Próximo, e no qual se percebeu que a vida de homens e mulheres não era exatamente como ela pintou na obra dela. Ou seja, uma vida no qual a mulher era oprimida e prostrada ao homem, que não tinha nenhum lugar em lugar nenhum. Isso pode ser a impressão que você tem quando você lê a história, mas na vida cotidiana registrada e impressa, por assim dizer, nas evidências arqueológicas, não é bem assim que as evidências, digamos, não foi para isso que as evidências apontaram. E é claro, isso contrasta com as conclusões de Freimer Kensky. Então é muito importante, inclusive, nós enriquecermos nossa visão a respeito de como as pessoas antigas viviam, não só baseado nas histórias que nos chegaram e na maneira como elas foram reinterpretadas, mas nas evidências arqueológicas de fato, né, que mostram, digamos, uma pintura um pouquinho diferente do que estou falando. Então, para citar um exemplo do livro da Carol Myers, né, esse que eu mencionei, ela tem um artigo que é associado ao livro chamado Was Ancient Israel a Patriarchal Society? Né? O Israel antigo era uma sociedade patriarcal. Ao fazer tal análise, ela diz o seguinte: ela coloca um código, né? COO, né? Como se fosse um CEO, mas nesse caso aqui é uma sigla para Chief Operating Officers. Chief Operating Officers, né? Ou seja, os chefes operadores das famílias, mostra o seguinte: os chefes operadores das famílias dificilmente eram oprimidos e também impotentes. Está falando das mulheres. Tampouco estavam subordinadas a um controle masculino em todos os aspectos da vida. Em vez disso, em famílias de subsistência em sociedades tradicionais comparáveis ao do Antigo Oriente Próximo, quando mulheres e homens fazem contribuições econômicas significativas e equiparáveis à vida doméstica, as relações, portanto, entre homem e mulher foram marcadas por interdependência ou mesmo dependência mútua. Então, esta é uma pequena conclusão da autora com base nos achados arqueológicos. E em um artigo relativamente recente, Tracy Maria Lemos questionou ainda mais se esse conceito aí de sociedade patriarcal de Israel era mesmo um conceito e se as mulheres israelitas eram tratadas como bens, né? Essa Tracy Maria Lemos é uma importante pesquisadora e ela tem um livro chamado Worship, Women and War, né? Culto, Mulheres e a Guerra. Um livro de 2015 da Brown University Press sobre o papel da mulher, né? O papel e o impacto da cultura sobre a mulher no Antigo Oriente Próximo. Então, nesse trecho há esse artigo, esse parágrafo que se chama Were Israelite Women Chattel? Né? Então, as mulheres eram bens. Ela diz o seguinte: embora a sociedade israelita fosse governada por diferentes hierarquias e você tem uma posição de gênero binária como um conjunto, né, de forças opostas, nós temos evidências que nos deixam poucas dúvidas, a meu ver, de que havia uma subordinação das esposas aos maridos, das filhas aos pais. No caso das esposas, no entanto, essa subordinação não é melhor compreendida em termos de propriedade ou de relação de propriedade, relação de bens. Se os próprios textos israelitas consideram que o status das esposas é diferente dos das escravizadas, ou se as esposas não podem ser compradas, vendidas, devolvidas, parece então impreciso afirmar que as esposas do Antigo Oriente Próximo eram meramente bens, né, intercambiáveis, como estudiosos não raro afirmam. Né? Então veja, ela discorda, né, dessa total ideia de que, olha, a mulher não valia nada no Antigo Oriente Próximo. Né? Entende? Não era realmente comparável ao mundo pós-moderno, mas também não é do jeito que estão pintando, segundo os pesquisadores da área.
Bom, vamos lá. Vendo isso, vendo que a arqueologia não concorda com as visões popularizadas sobre isso, nós temos que olhar para as evidências bíblicas. Então, a doutora Ada agora nos convida a olhar para isso. Então, ela fala isso baseada em Myers. Myers notou que a Bíblia hebraica tem várias histórias de mulheres com poder na sociedade. Você tem a mãe de Michá, mencionada em Shoftim 17, que era uma governanta da casa, governava o lugar. Você tem Avgail, em 1 Shmuel 25, que tem a iniciativa de salvar a sua casa da ira do Davi, né? Ela se destaca ali como personagem protagonista na narrativa. Você tem Dvora, né? Ou como nós falamos aqui, Débora, que era uma juíza, pronto, né? Não precisa dizer mais nada, Shoftim 5, que é o cargo mais alto da antiga sociedade israelita, mais alto inclusive que profeta, né? Porque um juiz pode condenar um profeta à pena capital, e não o contrário, né? Nós temos a cena em que o Yoav encontra uma mulher sábia em Tecoa, em Shmuel Bet 14:2. Nós temos a cena em que Irmiyahu descreve uma mulher sábia em Irmiyahu 9:15. E nós temos Hulda. Hulda teria sido uma profetisa mencionada em Melachim Bet 22:14, que era consultada por funcionários importantes do Estado no período. Então, quer dizer, não é uma palavrinha, entendeu? Você tem um conjunto aí de setas apontando para a mesma coisa. Então, a descrição acadêmica popularizada de que o Israel antigo era exclusivamente uma sociedade patriarcal, ela não é corroborada nem pela arqueologia e nem pelas tradições escritas. Então, a professora Ada diz que o que nos resta entender é que havia uma sociedade na qual as mulheres, embora não fossem, em sociedade nenhuma do período, exatamente iguais aos homens, eles nem imaginavam que isso era um modelo de sociedade ideal, nem mesmo as mulheres da época imaginavam isso. Elas não eram exatamente como se fossem apêndices, né, das pessoas, e na verdade elas podem ter sido poderosas o suficiente para terem sido educadas e se tornarem profissionais em determinadas áreas, como uma profetisa, né, que era, no culto israelita pelo menos, algo resultante diretamente de uma tradição. Você tinha que participar de uma escola de profetas. Então, se tinha uma mulher profetisa, então tinha uma escola focada para isso, né? E eram capazes de liderar a comunidade, como a juíza, né, a Dvora, e, portanto, controlar a vida de outras pessoas, né? Então, houve um tempo em que, né, isso era assim. E daí, com esse pano de fundo, a gente fala das mulheres no culto israelita. Quando nós focalizamos a nossa atenção no lugar da mulher na sociedade para a questão da religião, aí sim, aí nós temos pouca evidência arqueológica para nos dar essa imagem que nós vimos socialmente, mesmo que nós tenhamos a narrativa da profetisa. Ou seja, na Bíblia hebraica nós temos a cena em que os Kohanim, né, os sacerdotes, são homens, e não existe a palavra né, Kohenet, o feminino de Kohen, que seria, né? Inclusive, a versão feminina da expressão, a Kehuná, não se refere a uma mulher sacerdotisa, mas ao sacerdócio, entende? E mesma coisa, Levi. Você tem Levi, você não tem a palavra Leviá, que seria o feminino. E, portanto, por outro lado, qualquer menção feminina relacionada a um Kohen na Bíblia hebraica é a Bat Kohen, né? Aparece em Vaikra 21:9, 22:12. E a Bat Kohen não é membro do culto do templo, ela é só uma mulher que faz parte da família de um Kohen, né? Então, é o mais perto que a Bíblia hebraica chega disso. E nós temos cantores e tocadores de tambor que eram papéis, né, no mundo antigo, mencionado em Ezra, no capítulo 2 e 65. E nós temos ali menção de mulheres que trabalhavam no templo, provavelmente tecelãs. E Melachim Bet 23:7 também faz uma menção parecida.
mulheres que estavam à entrada da tenda do encontro, mencionado em Shemot 38 e Shmuel Aleph 2, mas o papel no culto, em todos esses textos, não é claro, não é evidente. As mulheres são descritas como Anashim Atzavaat Petach Ochel Moed. E o verbo tzavá, né, tzad e beit aleph, ali implicaria servir ao culto de alguma maneira. Mas é uma implicação. Né? Então, tudo bem, nós temos pouca evidência tradicional nos textos e na arqueologia. Então, essa falta de sacerdotisas é um fenômeno israelita muito particular. É preciso destacar isso. Porque isso difere, por exemplo, das funções de culto das sacerdotisas conforme registradas num texto de povos vizinhos que são os hititas. E daí a nossa atenção aos hititas. Os hititas, como os babilônicos, eles tinham uma forma de escrita cuneiforme, que era uma adaptação, segundo pesquisadores da área, do acadiano e do sumeriano mesmo, né? Então há uma forte influência mesopotâmica na cultura dos hititas. E, enfim, para saber mais sobre isso, tem um livro chamado The Hittites and the World, né? Os hititas e o seu mundo, de Billie Jean Collins, livro de 2007. Os textos hititas foram escritos várias centenas de anos antes dos primeiros registros israelitas terem sido registrados. E isso pode ajudar a destacar a ausência de sacerdotisas no contexto da teologia que foi desenvolvida, da ideologia que foi desenvolvida e das crenças construídas em cima de textos das Escrituras. Os hititas entendiam o universo em termos de masculino e feminino, daí a importância do conceito. A combinação de sacerdote e sacerdotisa para eles representava essa ideia de dualidade inerente ao mundo. O masculino, o feminino, entende? E da mesma forma o casal real, que eram sacerdotes dos deuses para eles, muito parecido com a cultura dos egípcios, e que, portanto, os fazia também imaginar divindades masculinas e femininas. E os textos hititas retratam um sistema de culto administrado pela corte real, pelo rei e em todo o seu território, né? O rei e a rainha eram como se fossem dois funcionários dos mais importantes, seguidos pelos príncipes e princesas e assim por diante, toda a família real. Então, o sacerdócio real atuava nos importantes centros de cultos antigos que os arqueólogos encontraram. E nas áreas mais periféricas, o pessoal do templo também tinha um certo domínio e as pessoas mais distantes dentro do território tinham que jurar lealdade ao rei, portanto, só fazer aquele culto. E nas cidades mais significativas estavam localizadas nos cantos, né, na periferia, justamente porque ali se via a presença de homens e mulheres devotos e tal, participando juntos do sistema de culto, né? É claro que o número de sacerdotes masculinos era maior que o feminino, mas tudo bem. Na questão aqui é na presença ou ausência, né? E nesse caso aqui, presença, né? Presença importante. Quais eram os tipos de posicionamentos no culto deles? Bom, se sabe até relativamente bem sobre o papel das mulheres no culto hitita por causa da grande variedade de textos preservados, incluindo decretos reais de cunho jurídico para o pessoal do templo ou para o centro de culto. E esse material foi mencionado aqui nesse livro da doutora Tagar Cohen, né? E esses rituais também constavam com prescrições, um grande número de inventários do culto, e como nas culturas mesopotâmicas do norte da Síria, as sacerdotisas hititas faziam parte de um grande sistema administrativo de culto em vários níveis e tem vários títulos que representavam classes, né, hierarquias entre as sacerdotivas de acordo com as funções
e os períodos relacionados. E sobre isso em específico, há um estudo de Henshaw chamado Female and Male, The Cultic Personnel, The Bible and the Rest of Ancient Near East, um livro de 94, feminino e masculino, o pessoal do culto, a Bíblia e o restante do Antigo Oriente Próximo. Então, nesse tipo de obra, vemos que a principal classe de sacerdotisas que oficiavam em todos os templos hititas, juntamente com os principais sacerdotes masculinos, era a sacerdotisa cujo título estava inscrito nos logogramas deles, Munus Amadinger, que pode ser lido em hitita, e em hitita aparece numa frase que diz, que lê, segundo os pesquisadores, Shivanzana. Shivanzana, para eles, quer dizer deusa mãe feminina, ou simplesmente mãe divina, segundo os pesquisadores. Então veja, a honra era muito grande, né? E a rainha hitita também eram como altas sacerdotisas e tinha esse logograma, né? Quando a gente fala logograma, ou então sumeriograma, eram palavras específicas que eram como códigos para eles. E a doutora Ada Tagar-Cohen fala disso no livro, né, no Hittite Priesthood, sobre o jeito que eles tinham esses códigos de comunicação e o significado disso de acordo com a arqueologia. Nos textos, então, outras mulheres oficiantes eram mencionadas com funções diferentes. Tinha uma sacerdotisa intitulada Munus Sugi. Então, Sugi era tipo uma expressão para alguém velho. Então, queria dizer provavelmente alguém sábio, como acontece na cultura judaica, né? E ela era a pessoa encarregada da mágica, da performance do rito de mágica. Aí você tinha uma sacerdotisa que chamava Katra, que era de uma região chamada Kisuvatna, que seria identificado como sudoeste de Anatólia, que era uma espécie de adivinha. Você tinha Munus Ensi, uma vidente, e outras mulheres que eram cantoras, dançarinas e esposas de sacerdotes que participavam no culto também. A maioria dos textos mostram que essa Munus Amadinger era nomeada como uma outra sacerdotisa que tinha o código Gudu ao lado de uma versão masculina, que era o Sangha. E sempre era descrita, entre outros participantes do culto, nos festivais estaduais. Seu papel no rito estava relacionado à atividade do rei, rainha ou príncipe, talvez para ungir, abençoar, enfim, alguma coisa assim. E alguns textos a descrevem como tendo uma casa, pode ser também um marido, porque era o mesmo tipo de expressão, né? Fora do templo, e um texto menciona uma filha de sacerdotisa que parece que, né, era casada com um dos sacerdotes hititas e tal. E este fato se correlaciona com a rainha hitita que servia os deuses como Amadinger, né? Ou seja, mãe dos deuses, né? Entendeu? Porque ela é que tinha os filhos e tal e tal e tal. Os textos hititas, então, revelam o poder, né, das rainhas na arena política, bem como seu envolvimento direto na administração do culto, como o termo Munus Amadinger indicou. Bom, e aí nós temos que falar dessas figuras, né? A figura do paterno e do materno na cultura hitita. A cultura hitita era orientada nesse sentido de uma família cósmica. E é claro, como muitas culturas do Antigo Oriente Próximo, o lado masculino era o soberano, mas o lado feminino também era extremamente poderoso, inclusive tirando a questão de guerra e luta, que era na cultura do Oriente Próximo toda era uma coisa mais masculina, havia uma prerrogativa muito forte da figura feminina, como inclusive divindade. E o uso da autoridade familiar é demonstrado nos textos hititas pelos termos pai e mãe, ou mãe e pai. E isso acontece quando eles escrevem textos jurídicos. E isso foi visto num livro de Harry Hofner Jr., que chama The Laws of the Hittites, a Critical Edition, né? Uma edição crítica das leis dos hititas.
E ambos nesses textos são deuses masculinos e femininos, e nas rezas o rei se refere ao deus Sol e à deusa da tempestade, e ele fala: vocês deuses são meu pai e minha mãe, né? Mostrando essa crença, né, da figura paterna e materna nos seus textos. Então, isso contrastou com a ideologia posteriormente desenvolvida, e em contraste com os hititas, desenvolvida séculos depois, do culto monoteísta, né? E nós vemos os conflitos de uma cultura com a outra nas cenas da Bíblia hebraica sobre as rainhas idólatras. Então a Bíblia hebraica descreve duas rainhas poderosas, a Jezebel, né, rainha de Israel, de Melachim Aleph 16, e a filha dela, a Atalia, que era rainha de Judá, de Melachim Bet 11. Essas duas rainhas, bem como a rainha-mãe Ma'achá, que era mãe do Asa de Judá, de Melachim Aleph 15, foram apresentadas nos textos como figuras questionáveis, especialmente por causa do papel delas no rito, porque defendiam a idolatria, né, ou promoviam a idolatria. E as duas primeiras fontes apoiam, né, ou seja, o texto do Melachim Aleph 16 e Melachim Bet 11, as mulheres estão apoiando o culto do Baal e da Asherá. E na terceira fonte, no Melachim Aleph 15, a Asherá é colocada em Jerusalém, né? E isso é chamado no texto como um mefaletet, né? Um artefato abominável, né? No caso, a estátua da Asherá. E, portanto, dentro desse contexto de narrativa, é atribuído às mulheres esse fervor no culto contra o qual Israel se colocava. E, na verdade, o que eles estão ali retratando são as mulheres hititas, né? Ou seja, é indistinguível o papel ali do culto das mulheres hititas. Então é muito claro, e isso é mencionado por Susan Ackerman no The Queen Mother and the Cult in Ancient Israel, né? No A Rainha Mãe e o Culto no Israel Antigo, que sugere que a Asherá chegou a ser cultuada no templo em Jerusalém e de Shomron, né, Samaria. E, inclusive, os arqueólogos acreditam que o nome da divindade era Gibirá, que é uma derivação, né, uma feminilização do termo Gever, né, de forte, força, entendeu? A forte, então. E aí, nós temos, então, alguns estudiosos sugerindo que mulheres foram, então, excluídas de ter qualquer participação no culto no templo, dentro da narrativa da Bíblia hebraica, e as pessoas acham que o motivo era a questão da impureza ritual mensal da menstruação. Porém, na sociedade hitita, o estado menstrual também era considerado ritualmente impuro, até aí tudo bem, mas as mulheres continuavam exercendo o papel de sacerdotisa. A única coisa que elas não faziam especificamente era oficiar. Então isso não era exatamente um impedimento. E isso foi mencionado por Annie Marsman, num livro chamado Women in Ugarit and Israel, The Social and Religious Position in the Context of Ancient Near East, um livro de 2003, né? Ou seja, mulher em Ugarit e Israel, a posição social e religiosa no contexto do Antigo Oriente. Então, Annie Marsman sugeriu que a razão pela qual as mulheres foram expulsas como funcionárias no culto do Antigo Israel era o medo de que as sacerdotisas pudessem formar novamente o culto da Asherá na ideia de ser esposa do Hashem. Entendeu? Que elas se colocassem novamente como esposa do Hashem, como Asherá. E aí, isso tinha sido um culto presente dos antigos israelitas, que nessa reforma, representada pela nova narrativa, eles estavam querendo superar. Isso foi mencionado também por William de Dever,
num livro chamado Did God Have a Wife? Né? Deus tinha uma esposa, justamente mostrando que houve um tempo em que a Asherá era considerada parceira, né, a consorte, a esposa do Hashem, na mitologia dos israelitas antigos mesmo. Então, essa sugestão ela se baseia nesse fato de que em todas as culturas vizinhas, sacerdotisas desempenhavam um papel muito importante como representantes da divindade feminina em relação ao rei. E isso seria apenas natural em relação ao Hashem. Então, no antigo Israel e na antiga Judá, sacerdotisas provavelmente representavam a Asherá. E isso se encaixa na polêmica bíblica contra a Asherá especificamente, que é conhecida nos textos arqueológicos como consorte do Hashem. Né? E na medida em que essa entidade feminina foi removida do culto, o envolvimento feminino no culto também foi gradualmente restringido, até chegar nesse ponto que as mulheres foram absolutamente expulsas da religião, né? Para todos os efeitos práticos. Né? Hoje em dia, a mesma coisa. A ortodoxia faz com que a imagem da mulher seja totalmente apagada da sociedade. Qualquer livro que seja publicado não pode ter uma imagem feminina, qualquer imagem de outdoor que tiver uma imagem feminina, nem importa se é sensual ou se não é, a imagem feminina só, um rosto que seja, é considerado indecente. A mulher é a descrição na ortodoxia da indecência, mesmo que seja uma mulher religiosa, não interessa. Né? Não pode ter rosto de mulher em lugar nenhum, nem no outdoor. É só você ir em locais ortodoxos que você vê. Se tiver um pôster com, por exemplo, uma cantora famosa, religiosa que seja, tipo a Fortuna, sei lá, não pode ter o rosto. Entendeu? Porque o rosto feminino é abominável para os grupos fanáticos da nossa religião. E isso, é claro, é o desenvolvimento a posteriori deste conceito aqui, dessa remoção do feminino do culto. Né? Então, isso é uma resposta também àqueles que dizem que não. Né? O movimento fanático trata muito bem o feminino. É interessante. Então, o que estamos vendo é o desenvolvimento do sistema de culto do Templo de Jerusalém e há uma explicação alternativa possível. Uma outra explicação mencionada pela doutora Ada pode ser baseada no desenvolvimento que o culto israelita passou durante a segunda metade do primeiro milênio. Ou seja, não tão antigo assim. Nós poderíamos esperar mulheres oficiando nos templos israelitas porque elas desempenhavam papéis importantes no antigo Israel como profetisa e sábia. Ou seja, nós precisamos jogar isso para o período hitita, que é muito mais antigo. Então, o que nós podemos ver como rejeição bíblica de mulheres como sacerdotes pode estar ligada não a algo do passado remoto, mas à elite de Judá, né, os judaítas, e no seu estabelecimento do Templo de Jerusalém, como o único local para se fazer ofertas. Nesse período é que a gente pode jogar. Né? E ela sugere que uma linha de tempo, dessa maneira, baseada na exclusividade ou no exclusivismo do Templo de Jerusalém, teria sido inspirada numa carta aos judeus de Elefantina para os sacerdotes de Jerusalém, pedindo apoio para a renovação do templo judaico de Elefantina, que tinha sido destruído pelos egípcios. E isso foi mencionado por Porton num livro chamado The Elephantine Papyri in English. Né? O papiro de Elefantina em inglês, que foi uma tradução que foi feita em 96 sobre o assunto. Né? Então, como parte deste processo, que começou então no reinado do Hizquiá e depois do Yoshia, então nós estamos falando aí de século 8, 7 antes da Era Comum. Então, juntando isso com o Melachem Bet, né, em que o templo tem acesso restrito ao sacerdócio, a uma família específica, não sei do que, como parte da tribo de Levi, se transformando nos únicos descendentes de Aharon. Então, essa coisa dos descendentes, traçando uma linhagem masculina, tirou totalmente o acesso de Kohanot ou Leviot, né? Ou seja, de versões femininas de Kohanim ou de Levi. E se fosse para apagar qualquer possibilidade de uma posição de esposa do Hashem
ou para ajudar a rebaixar o culto de Asherá, ou para solidificar a linhagem sacerdotal de Jerusalém. O fato é que as mulheres foram banidas do culto israelita e ehudaíta, possivelmente século 8, 7 antes da Era Comum. E mesmo que as mulheres estivessem, de fato, antes disso, envolvidas em atividades rituais, nas aldeias, quando o Templo de Jerusalém não era o local central, conforme tanto evidências arqueológicas quanto os trabalhos de Meyers, como falamos, né? Elas foram removidas, né? Como sacerdotisas da tradição textual da Bíblia hebraica. Ou seja, mesmo que existisse factualmente, o redator do texto não quis falar, né, mais sobre isso. Que é uma maneira de você apagar a existência da pessoa, né? É mais ou menos como funcionaria o revisionismo histórico hoje, né? E as mulheres nesse papel são descritas apenas fora da Torá, e mesmo lá, tais sacerdotisas são apresentadas de forma depreciativa, em nítido contraste com suas contrapartes em todo o antigo Oriente Próximo, onde as sacerdotisas são colocadas numa luz muito positiva. Então é isso. Essas evidências arqueológicas e históricas mostram esse processo de remoção da presença da mulher do culto israelita. Eu espero que isso tenha esclarecido o motivo pelo qual não temos sacerdotisas no culto israelita. E isso inspira também o debate da motivação atual, no segmento fanático da nossa religião, de ainda manter as mulheres como subalternas no sistema como um todo, e também traz luz a os movimentos liberais, reconstrucionistas, humanistas, que procuram fazer o exato oposto, restaurar de uma maneira plena a presença feminina, a presença da mulher no culto israelita, seguindo, portanto, a tendência oposta a os movimentos fanáticos que querem continuar mantendo e, inclusive, aumentar o papel de opressão, né, da figura feminina, de ver a figura feminina como o epíteto daquilo que é negativo. E os movimentos modernos do judaísmo procuram desfazer esse mal iniciado no passado por razões históricas, como vimos, né, enfim, competições e problemas políticos muito próprios daquele período. Não cabe a nós aqui, né, o julgamento do que eles fizeram lá, né, nem num olhar sobre se foi a melhor ou não foi a melhor decisão dentro daquele contexto que eles viveram. O que nós temos que fazer com isso é ter essa informação em mãos para decidir melhor como nós vamos agir agora, no século XXI, e, portanto, seguir as tendências humanistas e restaurar o papel da mulher dentro do sistema do judaísmo. Mas nós começamos com um argumento simplório, né, de que teria sido apenas uma questão de que era uma visão patriarcal. Quando a gente olha as evidências, a gente nota que não é bem isso, né? Tinha um pouco disso, mas não do jeito que a pessoa está pensando. Não era exatamente uma ideologia universal no mundo antigo, essa questão da mulher não participar do culto. Na verdade, isso não era a realidade deles. Mas sim que teve uma disputa política, uma transição religiosa e uma reforma que fez que a mulher fosse, então, finalmente tirada dos contextos. E, entendendo isso, nós podemos, então, restaurar, já que, né, os problemas para os quais eles reagiram nem sequer fazem mais parte da nossa realidade. Então, teríamos que nos posicionar com sensatez e lucidez para que a mulher tenha sua participação, seu papel pleno no judaísmo, se ela assim desejar. E que isso seja, então, o nosso esclarecimento desta oportunidade de um dos temas inspirados, né, na nossa Parashá, Parashat Bamidbar. Isso tem que ver com a Parashat Tetzaveh também, enfim. Beseder Gamur. Se você acompanhou até aqui, eu te agradeço pela atenção. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, deixe o seu like, não se esqueça, para ajudar na promoção do conteúdo aqui do Beit Midrash. Se você desejar, o Beit Midrash tem agora um clube de membros, né, nos quais você pode participar com benefícios. E no mais, eu me despeço agradecendo a cada um de vocês pela atenção, agradecendo a nossos Havrutot pelo apoio de sempre, e nos vemos num outro estudo e numa outra reflexão por aqui. Todar Abalachem ve Leitraot.